Estamos de volta, o assunto por aqui agora é o mercado do trigo. Bom, e você vai acompanhar agora uma reunião da Câmara Setorial lá no Rio Grande do Sul que debateu os principais gargalos do setor. Quem traz as informações é a repórter Viviane Lara. Produtores e representantes de diferentes setores da cadeia produtiva do trigo estiveram reunidos em Cruz Alta, na região noroeste do estado. Em pauta, preço mínimo, seguro e mecanismos de apoio à comercialização do cereal. Hoje a garantia, realmente, alguma garantia o produtor não tem, né? Então, na verdade, tinha que ter um respaldo maior do governo em relação a realmente praticar preço mínimo quando é necessário. A questão do seguro, que muitas vezes é cobrado, né? Tem melhorado, né? Já melhorou, a gente escuta que já melhorou algumas questões em relação ao seguro, mas ainda não cobre o que realmente teria que cobrir, né? Em termos de volume, quantidade e garantia desse seguro, que realmente é um risco grande produzir trigo no estado do Rio Grande do Sul, né? Não diria no nível de Brasil, mas principalmente no Rio Grande do Sul. É um risco. De acordo com o presidente da Federação das Cooperativas Agropecuárias do estado, é preciso unir a produção e o mercado para atender às necessidades de ambos os setores e, assim, reduzir as dificuldades enfrentadas. Acho que a Câmara Setorial do Trigo é o lugar para se discutir isso, né? E você viu que em alto nível vamos dizer, constroem propostas, né, que nós vamos levar para a sociedade, porque aqui nós não podemos dizer o que as pessoas devem ou não fazer. O que nós podemos fazer aqui, e eu acho isso importante, né, é mostrar que nós temos de um lado a produção, do outro lado o mercado, né, e nós temos que, dentro das nossas convergências, dentro do que nos identifica, fazer uma regionalização, isso é um entendimento meu, uma regionalização de produção, botar o mercado internacional no meio disso, porque nós não podemos só produzir para o mercado interno, porque daí nós temos essas oscilações. As tendências de mercado para o cereal de inverno, assim como a logística atual, também foram discutidas na reunião da Câmara Setorial do Trigo. A gente vai avançar em ideias para que a gente consiga atingir desde a produção, o recebimento do grão, o processamento, a indústria e que chega até o consumidor final, um produto de boa qualidade, sendo originado daqui, do Rio Grande do Sul principalmente, mas dentro do Brasil, né? Nós temos muito que evoluir em termos de posicionamento desde cultivares, mas também evoluir em posicionamento das empresas, na indicação de cultivares, no recebimento, né? E eu acredito que melhorando todo esse elo, vamos dizer assim, todos os setores, a gente consegue dar um melhor valor para o mercado também, né? Bom, e a gente continua falando a respeito do trigo no Rio Grande do Sul. No último fim de semana, no último sábado, para ser mais precisa, aconteceu a abertura oficial da colheita do trigo no estado gaúcho, que ela aconteceu no município de Cruz Alta. Você vai acompanhar agora a reportagem que mostra como é que foram as atividades, também as conversas a respeito do setor do Rio Grande do Sul. O painel Desafios da Triticultura Gaúcha, que antecedeu a colheita simbólica, foi marcada pelas dificuldades enfrentadas nos últimos 2 anos. Nós teríamos que ter um planejamento de 20 anos, no mínimo, para que a agricultura, a triticultura pudesse evoluir, buscar mercados fora do Brasil, porque só o Rio Grande do Sul plantando 3 ou 4 milhões de hectares teria mais trigo do que o Brasil é capaz de consumir. Considerando outros estados da União, como Paraná, Minas Gerais, São Paulo e outros estados que formam uma pitoba, nós teríamos condições de produzir 25 milhões de toneladas de trigo. Mas, para isso, é preciso um esforço de planejamento do setor público, não que estatize o trigo, mas que ajude nesses primeiros 20 anos para que a cultura se desenvolva, consiga se estabelecer no mercado internacional, que o mercado internacional conheça, reconheça e volte a comprar com naturalidade, como faz com outros vendedores dos 5 maiores exportadores de trigo do mundo. Armazenagem e logística também foi o tema do debate. Existe um gargalo que é a questão da armazenagem, mas também um gargalo muito maior que é a questão dessa estrutura do escoamento da nossa produção. Nós temos hoje unidades portuárias que não conseguem dar o devido vencimento e até porque não priorizam o trigo.
Hoje o debate aqui é muito claro, nós precisamos sim potencializar e fazer com que o governo viabilize alternativas e mecanismos para rentabilizar para o nosso produtor. A expectativa de produção está dentro do esperado de 2,4 mil quilos por hectare, segundo o informativo da Emater, em áreas já colhidas. A preocupação maior está concentrada em 60% das lavouras que a geada atingiu na fase de formação de grãos. A safra deve ser marcada pelo estímulo das lideranças frente à redução diária e os prejuízos climáticos deste ano. Nós vamos ter que aumentar a produção do trigo. Vamos ter que criar condições de que ele agregue mais tecnologia ainda, estimular todos os produtores. E isso tem que ser feito entre as entidades, as organizações da sociedade, com o governo, com as prefeituras municipais, com os produtores, com todo mundo, para que isso se torne logo ali adiante. É bem verdade, nós não gostamos de ocupar o segundo lugar na produção de trigo do país. Nós queremos lá mais adiante ser o primeiro produtor brasileiro do trigo. Enquanto isso, no estado do Paraná, maior estado produtor de trigo no Brasil, a colheita do trigo da temporada 2014-2015 avança com mais agilidade. Até ontem, dia 5 de outubro, segundo o Departamento de Economia Rural do Estado, 67% de toda a área cultivada já havia sido colhida. Segundo os números do departamento, o Paraná cultivou 1.300.000 hectares com o trigo e projeta retirar dos campos 3.600.000 toneladas do cereal. Por aqui a gente segue com o programa, trazendo agora mais informações sobre o tempo no Brasil. E olha, esse adiantado, né, esse volume para a colheita do trigo no estado do Paraná foi possível graças à diminuição das chuvas no sul do país. O sul do país que foi bastante castigado, muita chuva no mês de setembro. Tivemos agora, nesse começo de outubro, uma redução das chuvas, das precipitações na região. Vamos saber agora com a Thaís Baroni se essa situação de redução das chuvas no sul do país, se elas continuam em outubro, e quem responde é ela, está aqui conosco. Há essa expectativa? Na verdade, não, viu, Fabiano? A partir de hoje já vai voltar a chover forte sobre a região sul do país. A chegada de uma nova frente fria deve provocar chuva entre o centro-norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também sobre o sul do Paraná. Esse sistema deve ganhar força amanhã sobre a região sul do país. Vai chover forte em todo o centro-sul do Rio Grande do Sul. Nessa área mais escura aqui do mapa, há risco para temporais que podem vir acompanhados de ventania e até queda de granizo. As instabilidades devem avançar mais também sobre o sul do Paraná já amanhã. E na quinta-feira, essa frente fria deve espalhar todas as instabilidades sobre os 3 estados da região. O risco para temporais vai ficar mais concentrado ainda entre o norte do Rio Grande do Sul e também sobre o sul e oeste de Santa Catarina. Como a gente pode ver aqui no acumulado, até pelo menos o dia 10, há expectativa de mais de 130 milímetros acumulados entre o Rio Grande do Sul e também sobre Santa Catarina. Entre os dias 11 e 15 de outubro, a chuva perde um pouco de força sobre o Rio Grande do Sul, mas a chuva mais intensa vai voltar a se concentrar sobre o estado do Paraná, até 70 milímetros acumulados no leste do estado, e já a partir do dia 16, novamente, as chuvas mais intensas voltam a se concentrar entre o norte do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Então, nos próximos dias, a região sul do país deve receber bastante chuva. Há expectativa, inclusive, de alguns deslizamentos de terra. O nível dos rios deve aumentar aí nos próximos dias. E esses sistemas, eles não devem trazer somente chuva para a região. Eles devem trazer também um aumento de nebulosidade. Então, a incidência de luz solar sobre a região sul do país também diminui nos próximos dias, o que pode aumentar o risco para a proliferação de doenças nas lavouras. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigado, Thaís, e daqui a pouco outros destaques da previsão. Por aqui a gente segue falando de mercado. As informações agora são para o trigo negociado lá em Chicago. E vamos acompanhar agora como é que estão as posições negociadas com cereal. Trigo, como você sabe, Estados Unidos passa por uma situação de estoques maiores, né, mais estoques nos Estados Unidos, os maiores estoques internacionais também para este cereal, e hoje nós temos as negociações na Bolsa de Chicago em alta, e essa elevação
chega próximo até 2% no mais curto prazo. No mais curto prazo, alta de 1,98%, negociada a $5,25 mais 75 por bushel. Março vem com negócios a $5,31 mais 50 por bushel, alta de 1,91%. Maio, $5,36 por bushel, alta de 1,90%, enquanto julho de 2016 vem com negócios a $5,38 mais 50 por bushel, alta de 1,89%, uma alta mais firme hoje para o trigo negociado na Bolsa de Chicago. O Ministério da Agricultura deu mais um passo para trazer a expansão das atividades agrícolas no Mato Piba, a região conhecida como a nova fronteira agrícola do Brasil. Nesta segunda-feira foram nomeados os integrantes que farão parte do Comitê Gestor do Plano, lançado em maio pelo governo, que visa desenvolver a região. Além do Ministério da Agricultura, o comitê será composto por representantes de outros 4 ministérios, além do governo dos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia e entidades representativas do setor. O Mato Piba abrange 73 milhões de hectares e representa hoje 10% da produção de grãos do Brasil. Por aqui a gente segue trazendo agora informações de mercado. O assunto de agora é o algodão. A gente vai ao vivo até a BMF Bovespa para falar com Walter Puga Júnior, que tem as informações sobre o setor. Olá, Puga, boa tarde para você. Quais são os destaques? Bom, no mercado de algodão o que nós temos é uma forte alta agora lá nos Estados Unidos, porque aquela chuva, aliás, o furacão, né, atinge regiões produtoras americanas e os preços sobem. Os contratos futuros de algodão negociados na Bolsa de Nova York, na plataforma da ICE Futures, sobem e sobem muito depois da divulgação de fortes chuvas no estado da Carolina, né? Isso vem ocorrendo já constantemente. Aliás, o algodão sobe demais lá, porque a perspectiva é de que a produção, além da colheita em atraso, nós teremos produção com problemas lá. Por isso, veja o que está ocorrendo, perspectiva de alta, mas enquanto isso aqui no Brasil, o preço vai se mantendo nessa faixa que você tem na tela do seu televisor. O dólar cedendo um pouquinho faz com que as commodities agrícolas também cedam no mercado interno brasileiro. Com o dólar em alta, perspectiva de alta, mas ainda R$ 2,36 por libra-peso, 2,36 mais 44. O que nós temos no mercado interno ainda é manutenção dos preços. Ontem nós já tínhamos um movimento de alta para o algodão lá nos Estados Unidos, né? Vamos lembrar que ontem as consultorias mostravam que a perspectiva era mesmo de uma queda de produção lá. Agora, neste momento, na Bolsa de Nova York, Juliano, o que nós temos é uma alta de mais de 0,5% para alguns dos contratos que são negociados lá. Ainda distantes daquela faixa de 64 ou mesmo 65 centavos de dólar por libra-peso. Mas é uma recuperação. O contrato de dezembro a 62,21 centavos de dólar por libra-peso sobe mais de 0,5%. O contrato para março a 61,93 sobe 0,40% agora. E o contrato de algodão para maio, a 62,34 centavos de dólar por libra-peso, sobe 0,30%. O presidente da Cooperativa dos Produtores de Algodão lá das Carolinas, né, o Michael Quinn, disse que aproximadamente metade da safra de algodão da Carolina do Sul já foi afetada. Essa entidade representa produtores da Carolina do Norte, da Carolina do Sul e também da Virgínia e da Geórgia. Essas notícias repercutem no mercado internacional e trazem o algodão em recuperação. Vale lembrar também que ontem nós tivemos uma alta de quase 3% para o algodão negociado no mercado futuro americano. Então nós temos, desde a semana passada, a perspectiva de alta para o algodão. Mas, repito, ainda longe de atingir valores como 65 centavos de dólar por libra-peso, que são considerados a 65 centavos valores mais adequados ou promissores, bons para negociação no mercado americano. De qualquer maneira, você viu comigo, os preços continuam em alta. Há uma recuperação no mercado de algodão lá nos Estados Unidos. Isso se deve ao clima, Juliana. É com você. Tá certo, Puga. Obrigada pelas informações. Então, a gente viu algodão recuperando desde ontem lá em Nova York. Por aqui a gente confere mais cotações do algodão, agora para o algodão em pluma no estado do Mato Grosso.
o destaque agora são para as regiões produtoras de milho na previsão do tempo. É isso mesmo, a gente vai saber agora com a Thaís como que ficam as condições climáticas, em especial nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e também Minas Gerais, importantes produtores de milho aqui do país. Vamos voltar ao vivo então até a Somar para falar com ela. Thaís, quais são os destaques então para estes estados? Então, Juliana, os produtores de Minas Gerais, eles podem esperar que a chuva da região vai diminuir aí nos próximos dias, enquanto que os produtores do Paraná e também do Rio Grande do Sul devem sofrer com o excesso da chuva nos próximos dias. Como a gente pode observar aqui no mapa de umidade do solo, toda a região centro-sul de Minas Gerais apresenta índices de umidade até que bons para o bom desenvolvimento das lavouras, mas essa situação pode mudar aí nos próximos dias, enquanto que na região sul do país o excesso de chuvas deixou o solo tanto do Rio Grande do Sul quanto do Paraná bastante úmido. E esse cenário também não deve mudar aí nos próximos dias. Na tarde de hoje, o tempo fica firme sobre o centro-sul de Minas Gerais. Algumas instabilidades provocam pancadas de chuva somente no norte do estado, enquanto que na região sul do país, uma frente fria deve chegar ainda hoje, provocando chuva entre o Rio Grande do Sul e também o sul do Paraná. Amanhã, o tempo volta a abrir de maneira geral sobre o estado de Minas Gerais, faz bastante sol por lá e as temperaturas se elevam, o tempo fica seco. Já sobre o sul do país, a frente fria ganha ainda mais força e provoca chuva intensa, inclusive em todo o centro-sul do Rio Grande do Sul e também sobre o sul do Paraná. Como a gente pode observar aqui no acumulado de chuva até o dia 10, vai chover muito sobre a região sul do país. Essa chuva ela pode paralisar temporariamente as atividades de campo por lá, enquanto que em Minas Gerais o tempo deve ficar mais seco até pelo menos o dia 10. Entre os dias 11 e 15 de outubro, volta a chover um pouco sobre o sul de Minas Gerais, mas uma chuva bem irregular e mal distribuída. Essa chuva ela não deve ser suficiente para manter os níveis de umidade do solo por lá elevados, enquanto que sobre a região sul do país vai continuar chovendo forte com até 50 milímetros acumulados. Eu encerro a minha participação por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Thaís, obrigada pelas informações então. Bom, por aqui a gente continua falando sobre o milho agora no mercado futuro do país. Hoje vinha em queda mais cedo, vamos acompanhar os negócios de agora. Então, é importante para saber como que o mercado enxerga o preço do milho lá para frente. Veja comigo, então, milho negociado na BMF Bovespa nesta terça-feira continua operando em queda. A posição de novembro cai agora 1,39%, bem negociada a R$ 34,13 a saca. Já a posição de janeiro opera a R$ 35,85, com queda de 1,19%. A posição de março, que tem agora 270 contratos negociados, vem a R$ 35,06 a saca, com queda de 1,24%. O assunto continua sendo milho agora no cenário internacional. Ontem, ao final do dia, os Estados Unidos, o Departamento de Agricultura do país, divulgou o relatório que mostra o acompanhamento de lavouras. E na questão do milho, já atingiram 27% da área que foi cultivada, já foi colhida também, o que joga no mercado já 93 milhões de toneladas do grão. Vamos ver os números norte-americanos? Nós temos aqui o milho nos Estados Unidos, a área colhida para uma primeira semana de outubro. Você tem aqui a comparação com as últimas safras, entre 2010 e 2015, o pico é em 2012, 69% da área numa primeira semana de outubro já havia sido colhida no ano de 2012, 2010 eram 37%, chegou a 2015 a 27%. A média aí é de 32%, como está em 27%, vem um pouco mais lenta a colheita do milho lá nos Estados Unidos, algo que já era sentido pelos operadores de mercado norte-americano, que vinham observando que a colheita do milho vinha realmente mais lenta do que se tinha nos últimos anos, até trouxe até uma certa decepção na última semana. Ontem, segunda-feira, trouxeram mais números e esses números mostram, confirmam essa situação de estar mais lenta a colheita do milho por lá. Por aqui você tem mais uma análise gráfica, a gente muda aqui a posição.
O pessoal aqui está mudando a posição para nós. Agora sim, produção de milho nos Estados Unidos, ela agora que é estimada na temporada 15/16 a 345 milhões e 100 mil toneladas do cereal. Ela fica abaixo das últimas duas, mas ainda assim é uma safra muito cheia, fica entre as 3 maiores da história. Você tem aqui nos últimos 5 anos um aumento de 9,9% para a produção de milho nos Estados Unidos. Últimos 10 minutos do Agricultura BR dessa edição, a gente traz agora para você mais negociações com a soja lá em Chicago, que hoje operava em alta. Vamos aos números de agora então. Você tem a soja continuando no cenário positivo. A posição de novembro sobe agora 0,81%. Ela vem negociada a $8,91 mais 25 por bushel. Já janeiro de 2016 também opera com alta de 0,78%, com negócios agora a $8,95 mais 25 por bushel. A posição de maio é negociada a $8,98 mais 75. Ela que já chegou hoje acima de 9, agora vem abaixo deste patamar, mas ainda assim opera com variação positiva de 0,84%. Já a soja negociada em Chicago para entrega em maio opera $9,02 mais 75 por bushel, com alta de 0,80%. Você vê as posições aí operando em campo positivo, mas na cotação máxima do dia você acompanha que elas foram ainda superiores nesta terça-feira. Bom, por aqui a gente traz agora mais um número muito importante para o produtor de soja do Brasil ficar atento, tanto produtor de soja como outros também que fazem a exportação da sua produção, que é o dólar, que tem variado bastante as cotações aqui no Brasil. Dólar hoje mais cedo vinha em queda, a gente acompanha os negócios de agora. Essa queda continua, a queda é superior a 1,5% neste momento, com o dólar comercial sendo negociado a R$ 3,84 mais 4. Desde ontem o dólar vem em queda aqui no país. Ontem fechava o dia a R$ 3,89, abaixo do patamar de R$ 3,90. Hoje essa queda se amplia e já chega a esta cotação que vimos há pouco. A gente confere agora então como que fica o preço da soja aqui no Brasil, levando em consideração esses dois fatores fundamentais: o preço no mercado futuro internacional e o dólar frente ao real. Você acaba de acompanhar que Chicago traz os números, mais uma vez, negócios em alta para as posições negociadas com soja. Dólar hoje no Brasil vem em queda, reflexo direto sobre os negócios com soja no Brasil. A saca de 60 quilos acaba ressentindo quando o dólar cede. Vamos trazer agora números a respeito da soja nos Estados Unidos. Como você já sabe, ontem teve número importante sendo apresentado, o relatório de acompanhamento de lavouras, que mostra a situação de como que anda a colheita por lá. E a colheita da soja nos Estados Unidos segue com um volume muito forte e ela anda um pouco mais rápido do que se tinha nas médias que você vai acompanhar a partir de agora. Para você ter uma ideia, para uma primeira semana de outubro, já chega a 42% da área cultivada com soja
foi colhida. Na média, aqui você tem aqui os números que são apresentados. 2012 teve um número mais relevante, né? Chegou a 58%, mas é importante ressaltar que 2012 foi o ano da seca lá nos Estados Unidos, portanto, a área colhida ela ficou bastante prejudicada, então acabou sendo um pouco mais veloz. Mas você tem 42% para 2015, na primeira semana de outubro, a média aqui dos últimos 5 anos é de 32%, o que mostra que está com uma colheita acima da média. E essa colheita dessa soja, dessa safra 15-16, por conta da revisão dos números que o Departamento de Agricultura americano fez no último dia 30 de setembro, deve confirmar a maior safra da história, com 107 milhões de toneladas. Nós trazemos mais fundamentos para esse mercado, é aquilo que eu estava dizendo, produção norte-americana que cresceu 27,1% nos últimos 5 anos, teve revisão dos números no dia 30 de setembro. Ela era estimada até então em 108 milhões de toneladas, aí os americanos mudaram essa situação, trouxeram para 106 milhões e 900 mil toneladas. Com isso, se a safra 15-16 ela for confirmada em 107 milhões e 100 mil toneladas, passará a ser a maior safra da história dos Estados Unidos e para um único país também passa a ser a maior safra de todos os tempos. Por aqui você vai ver agora como é que ficam os estoques americanos depois da revisão e a previsão que se tem também para a temporada 15-16. E nós temos aqui os números, temporada 14-15, com agora, depois da revisão, ela ficou estimada em 5.210 mil toneladas, esses números não devem mudar mais. Para 15-16, 12.260 mil toneladas de soja. Observe que os estoques americanos vêm em linha de alta nos últimos 5 anos, de acordo com o estudo, mostra para 166% de alta sobre a temporada 2011-2012, se a temporada 15-16 trouxer esses mais de 12 milhões de toneladas em estoque nos Estados Unidos. Você que acompanha a Agricultura BR diariamente sabe que esta semana é muito importante para a gente, porque estamos completando 1 ano no ar. E graças a você que tem feito esse programa junto com a gente também. Para comemorar essa data tão especial aqui para todos nós estamos lançando nesta semana novos meios de comunicação com você, telespectador de todo o Brasil. Além do aplicativo WhatsApp, que você já conhece, participa ao vivo do programa com a gente, e além do Twitter também, temos agora dois novos meios para se comunicar com você. Um deles é o perfil do Agricultura BR na rede social Instagram. Você que faz parte dessa rede pode seguir o nosso perfil com o nome @programa Agricultura BR. Lá nós postamos diariamente fotos dos bastidores daqui da produção, da apresentação e também das equipes de reportagem. Além do perfil no Instagram, tem também uma novidade no site do SBA. É simples, é só você acessar o portal do Canal do Boi, do Sistema Brasileiro do Agronegócio, www.sba1.com. Lá você vai encontrar o link para o blog do Agricultura BR. Lá tem textos, notícias, informações sobre a agricultura, tem as reportagens, também as entrevistas que são feitas para as edições. Você quer facilidade? Lá você encontra o caminho para entrar no Twitter, o caminho para entrar no Instagram também e, claro, para se comunicar com a produção e com aquilo que é feito aqui para o Agricultura BR. É uma semana muito especial, então entre em contato conosco e aproveita para responder aquela pergunta da enquete, o que você quer ver aqui no programa, no Agricultura BR. Bom, esta edição vai ficando por aqui. A gente agradece a sua companhia, deixando uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.